Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Olá, muito bom dia! E terminamos a semana celebrando Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro de 2022. Aliás, tem um filme que é inclusive o meu preferido, em preto e branco, e se chama A Canção de Bernadette, que conta a história das aparições de Lourdes na França. Vale a pena você assistir aí com a sua família. E é dela a frase que inspira o nosso dia, de Santa Bernadette de Soubirous, que dizia o seguinte: quando a tristeza é demasiadamente forte, recordo as palavras do nosso Senhor: sou eu, não tenhas medo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza, para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados. Amém. Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus cura um surdo. Este episódio é pouco conhecido. No texto da mulher cananeia, Jesus atravessa as fronteiras do território nacional e acolhe uma mulher estrangeira que não pertencia ao povo e com quem era proibido conversar. No Evangelho de hoje, sentimos esta mesma abertura. A região de Decápolis significa literalmente 10 cidades, era uma região de 10 cidades do sudeste da Galileia, cuja população era pagã. Um surdo é levado à presença de Jesus. O povo queria que ele impusesse as mãos, mas Jesus vai muito além deste pedido. Ele afasta o homem da multidão, coloca os dedos em suas orelhas e toca sua língua com saliva. Olha para o céu, respira fundo e diz: Éfata, que quer dizer abre-te. E Jesus não quer publicidade. Ele ordenou que não contassem a ninguém. Mas quanto mais recomendava, mais falavam dele. E ainda diziam: Ele fez bem todas as coisas, fez o surdo ouvir e o mudo falar. Ele proíbe a divulgação da cura, mas na verdade isso não acontece. Aqueles que experimentam o que Jesus fez vão e contam aos outros, quer Jesus queira, quer não. As pessoas que testemunham a cura começam a proclamar o que viram e resumem a boa nova: Ele fez bem todas as coisas. Esta afirmação do povo lembra a criação, quando se diz: Deus viu que tudo era bom. Gênesis capítulo 1. E também evoca a profecia de Isaías, onde diz que no futuro os surdos ouvirão e os mudos falarão. Isaías capítulo 29. Mas por que a recomendação de não contar nada a ninguém? Às vezes,
A atenção que o Evangelho de Marcos dá à proibição de divulgar curas é exagerada, como se Jesus tivesse um segredo a guardar. Na maioria dos casos em que Jesus opera um milagre, dá a ordem de não divulgar a cura, mas obtém o resultado contrário. Quanto mais ele proíbe, mais a boa nova se espalha. É inútil proibir. A força interna da boa nova é tão grande que se espalha por si mesma. Ao longo das páginas do Evangelho de Marcos, há uma crescente abertura a outras populações. Assim, Marcos leva os leitores a se abrirem para a realidade do mundo ao seu redor e a superarem os preconceitos que impediam a convivência pacífica entre as populações. Em sua passagem pela Decápolis, região pagã, Jesus atende ao pedido da população local e cura um surdo. Ele não tem medo de se contaminar com a impureza de um pagão, porque ao tratá-lo, ele toca nos seus ouvidos e na sua língua. A abertura para os pagãos aparece muito claramente na ordem final dada por Jesus aos discípulos, depois de sua ressurreição. Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a todos os povos. E será que nós também estamos atentos a esta ordem de Jesus? E por causa de grandes preconceitos, esses preconceitos nos impedem também de ir aos pagãos deste século? Nossa Senhora de Lourdes. As aparições da Mãe de Deus em Lourdes, na França, a Bernadette de Soubirous, nos ajudam a entender sob muitos aspectos a missão materna de Maria junto ao seu povo, a comunidade dos discípulos do seu Filho. Diante de situações como esta, nosso coração de filhos deve manifestar gratidão a Deus por cuidar do seu povo com tal amor. E somos nós, homens e mulheres de todos os lugares, os destinatários deste amor. A presença de Maria em Lourdes ensina que toda a terra é terra de Deus. Uma terra onde Maria está, que todo o povo é um povo redimido por Cristo morto e ressuscitado, de quem ele é mãe e mestra. Ao se apresentar como a Imaculada Conceição, mais do que um novo título, Maria revela sua própria identidade e irradia luz para ajudar cada ser humano a reencontrar sua original condição de imagem e semelhança de Deus. A Virgem Maria manifesta traços expressivos do próprio Deus, revelando confiança, gratidão, misericórdia, socorro, refúgio, consolo, luz, paz, alegria, esperança a todos os que imploram seu auxílio. Seria inacabável a ladainha proferida pelos fiéis durante este ano todo, da Gruta das Aparições, com desejo na alma, reencontrar a Mãe de Deus. Maria vem a Bernadette, faz dela sua confidente, colaboradora, instrumento da sua ternura maternal e da misericórdia e onipotência de seu Filho, para restaurar o mundo em Cristo por uma nova e incomparável efusão da redenção. Esta atitude de Maria é um desejo de que todos, indistintamente, de todos os povos, sejam também instrumentos de Deus para reconduzir o mundo a Ele. Apesar das zombarias, de dúvidas e de oposições, a voz daquela menina mensageira da Imaculada se impôs ao mundo. Multidões creram e provaram o mistério daquele lugar despojado que fala coisas excelsas. Entre as lições de Maria em Lourdes, entendemos que elas são um eco fiel da mensagem do Evangelho. Fazem ressaltar de maneira impressionante o contraste que opõe os juízos de Deus à vã sabedoria deste mundo. Numa sociedade que não tem muita consciência dos males que a corroem e que esconde as suas misérias e as suas injustiças sob a aparência de prosperidade, a Virgem Imaculada, que não conheceu o pecado, manifesta-se a uma menina inocente e com compaixão maternal percorre com o olhar este mundo redimido pelo sangue do seu Filho, onde o pecado faz cada dia tantas devastações e por 3 vezes lança o seu apelo premente: penitência, penitência, penitência. Gestos expressivos são mesmo pedidos. Ide beijar a terra em penitência pelos pecadores. E ao gesto faz um apelo: rogareis a Deus pelos pecadores.
tal como no tempo de João Batista, tal como no início do ministério de Jesus. E o mesmo convite, forte e vigoroso, indica à humanidade o caminho do retorno a Deus. Arrependei-vos. Mateus capítulo 3. E quem ousaria dizer que este apelo à conversão do coração perdeu, nos nossos dias, a sua atualidade? Todos somos convidados por Maria a enveredar pela trilha que ela nos indicou. Ó Virgem Imaculada de Lourdes, acorremos a vossos pés junto da humilde gruta onde vos dignastes aparecer, para indicar aos que extraviam o caminho da oração e da penitência, e para dispensar aos que sofrem as graças e os prodígios da vossa soberana bondade. Ó fonte inesgotável de água salutar, com as ondas da divina caridade, reanimai os corações áridos. Fazei que todos nós, que somos vossos filhos, por vós confortados em nossas penas, protegidos nos perigos, sustentados nas lutas, nos amemos uns aos outros e sirvamos tão bem ao vosso doce Jesus, que mereçamos as alegrias eternas junto ao vosso trono no céu. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso e permaneça sobre a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você. Fique na paz.